Uma rápida revisão. O que são despesas públicas? Alguém? São os gastos efetuados pelo Estado, não é isso? São aquilo que o Estado faz para honrar com as suas políticas, né? Despesa pública é o conjunto de gastos realizados pelo Estado no seu funcionamento. Seria um bom conceito de despesa pública, certo? Está na doutrina aí de vocês. Isso seria uma despesa pública. Libera a gravação, claro, Larissa. É que eu esqueci de liberar de todo mundo. Agora, mais alguém quer gravar? Vê se foi, Larissa. Foi? Foi. Ok, Maria. Estou liberando a gravação pessoal que a gente já volta, tá? Esse aqui é chatinho, tem que fazer um por um. Então, continuando, resumindo, repetindo, revisando, a gente viu na aula passada as despesas públicas, ok? Despesas públicas são, como eu coloquei aqui para você, um conceito, conjunto de gastos realizados pelo Estado. Esses gastos, né, eles são feitos a partir de uma decisão política, né? O que vai ser considerado ou não uma despesa pública vai ser uma decisão política, né? Você vai ter necessidades que as pessoas têm, chamadas de necessidades coletivas, e que vão ser alçadas ao nível de despesa pública quando essa necessidade é colocada em lei. Né? O princípio da legalidade aqui se mostra, né, muito importante. Ou seja, os gastos públicos são aqueles previstos em lei. Então, a despesa pública é aquela, né, em que o legislador entendeu como necessária e incluiu lá no orçamento público. É claro que alguns são mais. Alguém está partilhando o ecrã aí, tem que clicar de novo nesse botão aí, acho que é o Celso. Só apertar o terceiro botãozinho aí, Celso, do partilhar ecrã, para poder você sair se você está partilhando sua tela sem querer. Isso, valeu. O legislador ele vai, então, escolher aquelas despesas que são reconhecidas como despesas públicas. Alguns são óbvios, né, como segurança, saúde, agora é muito falado, educação, mas outros nem tanto, né? Então, se você pensar que foi colocado um calçadão um chuveiro no calçadão de Bangu, isso foi feito através de uma inclusão orçamentária. E aí, né? É uma despesa pública não tão óbvia assim, né? Mas um reconhecimento naquele caso concreto, naquela situação específica. A própria, né, investimento no BRT é uma despesa pública diferenciada, vamos dizer assim, né? É própria, em que até então você não tinha aquela despesa. Essa despesa ela passa a surgir a partir de um reconhecimento de uma necessidade pelo legislador. Olha que interessante, né? Quem reconhece essas despesas como necessárias é o legislador. É claro que a gente vai ver que isso nasce, né, de uma proposta orçamentária que é enviada pelo executivo e vai ser modificada ou não pelo legislativo e ratificada, né, ou aceita, né, pelo o legislador. Então, em última análise, eu posso dizer que quem concorda, né, com as despesas públicas realizadas somos nós, né, dentro do nosso sistema democrático, né, que essa concordância é feita através de representantes. Então, o povo elegeu seus representantes, que, por sua vez, vão decidir onde é que vai ser feito, né, os gastos públicos, certo? Isso é importante estar em mente, isso daí, acredito que você já sabia, mas é importante também caracterizar. A despesa pública ela tem, né, um viés econômico, né, porque é o dinheiro que foi gasto ali, pensando financeiramente, né, uma finalidade de alocar efetivamente os recursos.
vai ser um custo, né, para o Estado. Ela tem um viés político, por quê? Porque é a escolha, né, que é realizada, né? Então você tem ali, né, o que vai ser feito e o que não vai ser feito a partir dessas escolhas. É claro que o dinheiro, né, quem estuda economia sabe disso, o dinheiro é finito, né, e você tem necessidades infinitas. Então, há uma escolha política quando da realização das despesas públicas ou da escolha daquilo que vai ser gasto. Então, isso é um viés de decisão, né, em qual ou aonde que vai ser feito esses gastos, tá? E cada vez mais, né? Claro que dependendo do tipo de governo, isso vai ser mais, né, ou menos marcante. Então, um viés, né, ou há viés políticos liberais, eu tenho um gasto, né, do Estado menor. Se eu tenho um viés político, né, mais social, o gasto é maior. Então, tudo isso aí, né, tem a ver com a nossa matéria. E, por fim, também tem um viés jurídico, né? Porque é uma lei. Né? Então, a despesa pública vai ter uma lei orçamentária para definir isso. E tem regras, né, obviamente, jurídicas. Né? As despesas são importantes também porque tem efeitos na economia. Então, você tem, né, o Estado intervindo na economia através dos gastos. Então, veja agora, né, como exemplo. Então, você tem aí uma recessão, praticamente, né, já tem gente que já está defendendo que já estamos em recessão. Você tem, ou pelo menos você tem uma paralisação temporária, né, da atividade econômica na sociedade, e o Estado, para não fazer com que isso traga maiores prejuízos às pessoas, né, com perda de receita, perda de renda, ele passa a gastar. Né? Ele gasta diretamente, quando, por exemplo, dá um benefício, né, assistencial, como vem acontecendo, ou ele vai fazer isso quando, né, concede uma bolsa, né, quando concede uma cesta básica, né, ou a coisa pode ser entregue in natura, né, ou pode ser entregue o próprio dinheiro em espécie. Mas a atuação ou o efeito na economia, né, é demais. Né? O efeito na economia, seja para estimular a economia, ou seja, para frear a economia, isso acontece. Então, ao inverso também é verdadeiro. Quando o Estado está com a economia girando em níveis altos, né, em que você, inclusive, isso pode gerar inflação, como é que eu faço para reter isso? Né? Eu corto os gastos públicos. Né? O Estado, ao efetuar a realização das despesas públicas, é um grande, né, motor da economia, que pode fazer com que a economia, né, aumente o seu ritmo, né, ou pode, inclusive, fazer com que a economia reduza o seu ritmo. E esse nível, né, ou ritmo da economia é muito importante. Como eu já falei para vocês, não adianta todo mundo ter dinheiro se não tem bens e produtos para as pessoas consumirem. Certo? Então, se amanhã todo mundo ficar milionário, ganhar no Big Brother, né? Sacanagem, né? Não assiste isso mais não. Brincadeira com vocês aí. Ou ganhar na Mega Sena, vai ter produtos para todo mundo, né? Então, se amanhã, ao invés de R$ 600, né, que lá é o auxílio, cada um receber R$ 1 milhão na conta, vai resolver, né? As pessoas vão ter produtos para consumir, todo mundo vai querer ter um carro novo, vai ter carro novo para todo mundo vai querer trocar de casa para uma casa melhor, vai ter casa melhor para todo mundo vai querer, né, telefones novos, bens novos, vai ter não, né? Então, o nível, né, da economia ele é baseado principalmente na produção, certo? Então, quando você, né, a economia, ela para funcionar bem, ela tem que ter produção, as pessoas têm que produzir, tem que ter fábricas produzindo esses bens para as pessoas poderem consumir. Não adianta ter dinheiro para as pessoas comprarem se eu não tenho os produtos, né? E o contrário também é verdadeiro. Não adianta, né, produzir os produtos se não tem pessoa para consumir. Então é uma sintonia muito fina, né? E o Estado ele é um grande, né, impulsor, né, dessa situação econômica, tanto para reduzir quanto para aumentar. Eu sei que economia não é um papo que a maioria dos alunos gostam, né? Mas você, como operador do direito, tem que ter noções, né, econômicas. Eu sei que, né, na vida a gente não aprende, não estuda, não pensa economicamente, mas é uma coisa que você deveria parar para analisar. Não só para a economia do país,
porque isso vai ter reflexo nas pessoas, né, no seu negócio. Imagina que você monte um negócio. Então, você tem que ter noção se é o momento certo de montar um negócio ou não e como é que você vai fazer isso, né? Vai analisar vários fatores, inclusive a economia do país. Tem que ter pelo menos uma noção sobre isso. E para os seus negócios em si, né, para a sua vida, né? A gente pensa na economia apenas macro ou apenas a economia do país e esquece a microeconomia, né, o seu orçamento doméstico, por exemplo. Eu já falei para vocês, eu acho importante rememorar que a microeconomia é tão importante, se não mais importante que a macroeconomia. Você tem que cuidar das suas contas, né? Você tem que cuidar das suas finanças. Então, fazer um orçamento doméstico é o básico. Posso fazer uma planilha, né, e marcar todo o cafezinho que eu gasto? Eu posso, mas não preciso necessariamente chegar nesse ponto, né, nesse nível de orçamento doméstico planilhado numa planilha. Hoje até tem aplicativos no celular que você baixa para controlar. Mas pelo menos em grande escala, em grande medida, eu receber, né, sei lá, R$ 1.000 e saber que eu vou gastar X de conta de celular, X no mercado, X de aluguel, Y daquilo, isso eu tenho que ter uma noção. E o ideal é que você seja sempre superavitário, né? Ou seja, sempre que você ganhe mais do que você arrecada. Então, a primeira regra de microeconomia, né, até fica para vocês aí, principalmente para os alunos que estão na primeira graduação, às vezes o primeiro salário, às vezes o primeiro estágio, né? Que ainda, não sei se já pararam para pensar nisso. Então, você precisa controlar os seus gastos e precisa ser superavitário, é a primeira regra, né? Gastar menos que arrecada. Isso é importante para o Estado, isso é importante para as pessoas. O Estado, quando gasta menos que arrecada, ou seja, tem o controle nas suas despesas públicas, né, ele vai poder, se ele precisar se endividar, pagar menos juros. Então, pensa bem, você está todo endividado, alguém vai te prestar dinheiro? Provavelmente não. E se emprestar, vai cobrar uma taxa de juros altíssima, certo? Então, se você está com as economias todas em ordem, se eventualmente você precisar de dinheiro, a sua taxa de juros vai ser menor. Provavelmente nem vai. Por quê? Porque você controla a sua economia. Não é assim? Quando você não está devendo nada para o banco, ele vai aumentar seu cheque especial, fica mandando cartinha, né? Para ver se você quer o dinheiro emprestado, se quer trocar de carro. Se você está devendo, está com mais especiais, ele nem vai te emprestar dinheiro. Então, é uma loucura, né, no sentido prático da coisa, mas é uma realidade. Então, você tem que, e o Estado também, né, ser superavitário, ou seja, gastar menos que arrecada. Isso vai ser bom para quê? Para que o Estado tenha controle, né, do seu gasto. Que o Estado possa, eventualmente, né, dedicar mais dinheiro à saúde, dedicar mais dinheiro à educação em outro momento, ou seja, ele tem um controle das suas despesas. A mesma coisa acontece com você, pessoa física. Então, o brasileiro, infelizmente, ele não tem noções, né, financeiras, noções econômicas, e isso é triste. Por quê? Porque a pessoa se endivida, fica pagando juros caríssimos, né, sendo que não precisaria fazer isso. Eu sei que quando a gente ganha pouco, né, é mais complicado você ter controle, mas não é possível. E não é menos importante. O que importa não é o quanto você guarda, principalmente quando você ganha pouco, obviamente você vai poupar pouco. Ah, poupo 10% do meu salário, R$ 100, R$ 50. Isso não faz muito significado, né, pelo valor, mas sim pelo gesto, mas sim por você ser superavitário. E, obviamente, quando você se formar, passar a ganhar 10.000, você vai manter aquele nível de superávit ou até maior. Então, você pode aí passar a economizar 2, 3.000, né, ou até mais. E depois, né, esse é o segundo passo, Maria, né? O primeiro passo é ser superavitário, ou seja, gastar menos do que eu ganho. Eu sei que para quem está no começo é mais difícil, mas é importante. Ainda que guarde R$ 50, ainda que guarde R$ 100. Primeiro passo. O segundo passo é, uma vez que eu poupei, onde que eu vou colocar esse dinheiro? Aí você precisa também estudar e escolher os melhores, né, destinos do seu dinheiro. O dinheiro pode ser colocado a trabalhar para você. Como assim? Né? Eu empresto dinheiro para alguém e alguém me paga. Olha só que interessante. Então, ao invés de eu pagar juros para o banco, como muita gente acaba fazendo, o banco me paga juros. E aí eu tenho várias formas, né, de receber juros pelo meu capital. O mais comum, o mais conhecido é colocar na poupança, só que não é o melhor, né, indicado para você fazer. Tem outros meios, muito bem colocado aqui, né? Comprar títulos públicos. Então, hoje, o sistema
do governo federal, né, criou um canal que chama Tesouro Direto, ou seja, para a própria população poder investir diretamente nos títulos do governo federal. Então você vai acessar, né, uma plataforma de investimento, pode ser uma corretora, que pode ser, né, a corretora do seu banco, e vai comprar títulos emitidos pelo governo. Por que o governo emite esses títulos? Porque o governo está sempre endividado, né? Infelizmente, né? O governo está sempre endividado. O problema não é não só essa endividado, no caso do governo, é o nível de endividamento. Então o governo se endivida e aí ele emite títulos para quê? Porque para as pessoas poderem comprar. As pessoas compram esses títulos e ele paga, né, de volta daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, dependendo do caso concreto, com uma taxa de juros, né, que pode ser pré-fixada, que pode ser pós-fixada, né, que pode ser atrelada a um índice de inflação. Não se preocupe, tem vários canais aí que você pode, né, pesquisar na internet, como por exemplo Primo Rico, né, para quem joga lá, né, Economirna, entre outros sobre finanças. E aí você vai escolher um local para você, me poupe, muito bem lembrado, para você investir seus recursos. Uma das opções é o Tesouro Direto. Outra opção, você pode emprestar para bancos, né, que é o CDB, mais conhecido, renda fixa. Né? Você pode emprestar para empresas, comprar debêntures. Você pode participar de fundos, ou seja, você entra num conjunto, num grupo, num fundo, ou seja, o fundo é a união de pessoas que juntam dinheiro para investir em determinada local. Então você pode participar de um fundo de renda fixa, ou seja, aquele fundo só investe em renda fixa. Renda fixa são os títulos que pagam um valor fixo, como por exemplo o governo federal. Você pode investir em um fundo de ações, então você pode ou comprar ação diretamente da Petrobras, ou você pode comprar um fundo que o fundo vai comprar para você. Então você pode investir em fundos imobiliários, em vários, né, locais que você pode investir o seu dinheiro. Mas antes de investir, você tem que ser superavitário. Se você não for superavitário, pelo contrário, você não só não vai investir, como você vai perder poder aquisitivo. Certo? Quando você entra no cheque especial, depois você vai ter que pagar aquilo, e aí no mês seguinte você vai ter que gastar menos, perder poder de compra. Por quê? Porque o seu dinheiro, parte dele vai para juros, que é maior furada. Tá? Depois, se alguém tiver mais interesse aí, me fala, que eu dou mais dicas, mas o importante é ser superavitário. Isso aqui é uma regra geral, inclusive para o Brasil, inclusive para a economia, inclusive para as despesas públicas. É claro que os países, né, algum investimento que tenha rendimento mensal, vários, né? A maioria dos rendimentos no Brasil pagam mensalmente, como por exemplo a renda fixa. Todo mês, né, ele vai pagar os juros para você. Aí pode ser mensal, pode ser diário. Fundos imobiliários pagam, né, rendimentos mensais, em regra. Aí tem que ver cada fundo, porque a regra, né, legal é de 6 em 6 meses, mas a maioria acaba pagando mensal. Tem vários rendimentos que pagam investimento mensal. Não significa dizer que isso aqui é o melhor, tá? Para quem está no início, né? Não sei se é o seu caso, Lucas, da, do, dos, né, da construção do seu patrimônio, talvez pagar menos rendimento mensal seja melhor. Vou te dar um exemplo. Imagine só que eu seja uma empresa, você investiu na Apple. Isso aconteceu com a Apple. E aí, a Apple teve lá, cada R$ 1 que você investiu, a Apple teve 10% de lucro, certo? Se ela te devolver esse dinheiro todo, né, como dividendos, que seria uma hipótese, né, possível, então ou seja, tem empresas que você investe e elas não te devolvem, ou não te devolvem tudo, ou não te devolvem mensalmente o retorno. Por quê? Porque o empresário ou a empresa, ela consegue multiplicar o seu dinheiro muito mais que você. Então, no meu exemplo, se eu investir R$ 1 na empresa, ela lucrou 10% líquido e, teoricamente, ela poderia me devolver 10 centavos. Se eu pegar esses 10 centavos e reinvestir, eu vou ganhar 1 centavo, né? Pensando que seja o mesmo resultado. Se ela pegar esses 10% e reinvestir, ela pode dobrar esses 10 centavos e virar 20, né? Então, o investimento, né, ou a multiplicação do dinheiro, ela não acontece em investimentos financeiros. Antigamente até acontecia mais, a pessoa investia no dinheiro,
né, e aquilo subia 20, 30, 15%, né, ao mês. Então, um ano você dobrava o seu capital. A princípio, isso acabou, né? A princípio, né, acreditamos que isso acabou, ou seja, você não multiplica mais seu capital com rendimento. O que vai fazer o seu dinheiro dobrar, né, multiplicar, na verdade, é o trabalho, né? E aí você seja um bom profissional e ganhe bem na sua profissão, ou empreenda. Os investimentos, daqui para frente, né, eles têm principal função manter o seu capital, né, protegido, principalmente, de inflação, e também, né, fazer com que o seu capital cresça, mas ele vai crescer de forma, né, devagarzinho, vamos dizer assim. Tá? Então, ninguém mais hoje fica rico com investimento. Tem exceções, né? Mas, assim, regra geral, não é esse o raciocínio. Não sei se deu para entender o que eu quis passar. Tá? Mas estamos aqui, dúvidas de investimento, pode falar comigo. Bitcoin, criptomoeda, né? Não gosto, né? Não aconselho. Por quê? Porque é a mesma coisa jogar no jogo do bicho, né? Mesma coisa que jogar na loteria. Por quê? Porque é um ativo que as pessoas que na verdade não existe, né? Juridicamente é um ativo criado. É diferente de você comprar uma ação que no final das contas tem uma empresa lá que representa aquela ação, concorda? Se eu comprei a Petrobras, tem lá os navios, né? Os imóveis, a produção, aquilo é lastreado numa atividade real. Eu comprei um fundo imobiliário, né? No final das contas tem um imóvel lá que representa aquele papel. Quando eu invisto, né, na Bitcoin, criptomoedas, na verdade eu estou investindo numa ficção que inclusive não tem reconhecimento jurídico. Se essa ficção amanhã for proibida pelo governo, acabou. E o segundo problema que eu não gosto, que, além de não ter proteção jurídica nenhuma, a Bitcoin é igual investir no ouro. O ouro, o lastro do ouro existe, né? O lastro do dólar existe. Quem compra moeda, ou dólar, por exemplo, né? Compra o dólar a R$ 5 hoje, acreditando que vai estar 7 amanhã e, portanto, vou ganhar com a valorização. É um problema também que eu não gosto do Bitcoin. Por quê? Porque, na verdade, você está ganhando na especulação, né? Na expectativa de subir e pode cair. Não existe uma atividade produtiva que está rendendo um lucro que esse lucro está te dando. Então, é complicado. É muito especulativo. Não aconselho investir. Tem gente que faz, tem gente que ganha dinheiro. Tem gente que vende droga e ganha dinheiro, né? Aí cada um sabe onde o calo aperta, não é isso? Tudo bem que aqui não é uma atividade ilegal, proibida por lei, mas também não tem respaldo legal. Há algum risco em investirmos no Tesouro Selic? O Tesouro Selic é o investimento mais ou menos arriscado do Brasil, pelo contrário. Por quê? Porque o governo federal ele pode imprimir dinheiro, né? Ele pode, né, vender bens, né? Vende uma estatal. Então, se o governo estiver em crise, igual aconteceu em outros governos, o que ele faz? Ele vende, né? Ele vende estatais, ele faz concessões de aeroportos, ele tem forma de se capitalizar. Além de receber os tributos das pessoas, né? Ele ainda pode ter outras formas de capitalizar, como, por exemplo, vender estatais, como, por exemplo, fazer concessões públicas e pegar dinheiro. E ele pode, inclusive, imprimir dinheiro para poder pagar as pessoas, né? Se endividar, igual está acontecendo agora. O problema de você se endividar é que isso, num longo prazo, pode ficar ruim, pode inclusive se tornar impagável. Então, imagine quem comprou, lá tem outro nome, mas papéis da dívida do governo na Argentina. Você se lembra que alguns anos atrás a Argentina fez o quê? Deu calote, não pagou. Pessoal, não pago agora, vou pagar quando eu puder. E aí? Aconteceu. Então, existe a possibilidade de você comprar tesouro direto e o governo brasileiro quebrar? Existe. Só que concorda comigo, se o governo brasileiro quebrar, vai ser uma situação tão ruim que tudo em volta já vai ter quebrado. Né? Então, para chegar nesse nível do governo brasileiro quebrar, muitas empresas já vão ter quebrado antes. Né? Para chegar a esse nível do governo quebrar, o Brasil já vai estar num poço muito grande. Então, é mais fácil o governo não quebrar, né, ou ele conseguir sair do buraco por vários mecanismos que ele tem, do que uma empresa. Então, a gente diz que os títulos públicos são os mais seguros. Por isso que o pessoal gosta de título americano, por exemplo, porque o tamanho do Estado americano é muito grande, consequentemente ele é o mais seguro. Mais um
o que você faz para você não se sujeitar a um eventual risco de quebra do governo? Você diversifica seus investimentos. Então você não vai colocar todos os seus ovos todos os seus ovos numa cesta só. Você vai pegar uma parte do seu patrimônio, vai colocar no Tesouro Direto, uma parte você vai emprestar para Petrobras, outra parte você vai emprestar para o Itaú, outra parte você vai comprar um imóvel. Então, né, normalmente a pessoa faz isso, ela não coloca tudo num lugar só para que, se acontecer, é possível, talvez pouco provável. Alguns Itaú, por exemplo. Você acredita que o Itaú vai quebrar? Eu acho pouco provável, né? Maior banco do Brasil, um dos maiores bancos do mundo, um dos bancos mais rentáveis do mundo. Acho pouco provável que quebra, mas pode, se quebra, pode. Então você nunca vai pegar, você como investidor, colocar todo o seu dinheiro no Itaú. Por quê? Porque isso pode ser que eventualmente quebre. Se você tiver 5% do seu patrimônio lá no Itaú, se quebrar, você não vai ficar, né, vai ficar um pouquinho mais pobre, mas não vai deixar de viver por isso. Então, uma das regras de investimento é diversificação, ok? Dá tempo de resgatar o dinheiro até lá? Então, provavelmente, por que as pessoas perdem dinheiro? Porque está uma crise e aí as pessoas começam a resgatar. Quando todo mundo começa a resgatar, o que acontece? O preço cai, né? Aquela questão da oferta e da demanda. Então, eu acho que se você tiver uma boa carteira, você não vai resgatar e provavelmente não vai perder dinheiro. Mas aí, isso é outra conversa. Vamos voltar aqui para as despesas públicas, ok? Continuando, o que mais que a gente falou, né? Que as despesas são, a gente pode classificar as despesas nisso. Então a gente pode classificar as despesas como orçamentárias e não orçamentárias. Você recorda disso, né? Orçamentárias é aquelas que estão previstas no orçamento. Não orçamentárias são aquelas que não estão previstas no orçamento. Vimos que as despesas podem ser, né, ordinárias, né, ou seja, rotineiras, ou extraordinárias, ou seja, são aquelas para situações imprevisíveis, certo? Também vimos isso. Falamos, né, que as despesas podem ser correntes, né, ou as despesas só podem ser de capital, ou seja, né, despesas correntes são aquelas contínuas, né, ligadas, né, ou voltadas para a manutenção da atividade produtiva, para a manutenção da estrutura, né, do Estado, e as despesas podem ser, né, essas despesas também são chamadas de despesas de custeio, ok? Como por exemplo, né, pagamento da folha de salários. E as despesas correntes também são subclassificadas como transferências correntes, que são aquelas ou aqueles repasses feitos de um ente para outro. De outro lado, as despesas podem ser classificadas como despesas de capital. Despesas de capital são aquelas, né, que visam aumentar a capacidade produtiva do Estado. Né? São os investimentos, né? Ou seja, são a execução de obras, aquisição de imóveis, né? Programas de trabalho, equipamento. Né? Então, você faz com que o Estado aumente a sua capacidade. Isso é chamado, né, uma despesa de capital, um investimento. A lei, né, 4.320 lá vai trazer essa classificação. Eu pedi para você dar uma olhada, ok? A gente falou também que a despesa ela tem previsão, né, lá na lei 4.320 de 64, lembra dessa lei? Né? Lei geral, norma geral sobre direito financeiro. Então, essa lei vai classificar as despesas a partir do artigo 12, né, despesas de custeio, como eu já falei, ok? E depois a gente passou a analisar as despesas conforme a Lei Complementar 101 de 2000. A Lei Complementar 101 de 2000, né, também chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem uma grande importância, né? Por quê? Porque ela vai trazer limites, né, de gastos, né? Ou seja, ela vai trazer limites aos quais os estados, né, têm que respeitar para a realização das despesas, certo? Então, por exemplo, eu tenho despesas, né, relacionadas com pessoal. Não sei se a gente chegou a falar sobre isso. Então, artigo 18 vai dizer assim: para efeitos dessa lei complementar, entende-se como despesa de pessoal, somatório de gastos do ente da federação
com ativos, inativos, pensionistas, né, relativos a mandatos eletivos, cargo, função, empregos civis ou militares, membros de poder, qualquer espécie de remuneração. Então, todo o gasto que é feito, né, com o pessoal, independente do nome, né, independente se é ativo, se é inativo, né, se é cargo, se é função, tudo isso é definido pela lei como despesa de pessoal. E o 19 vai trazer os limites globais dessas despesas, ou seja, o quanto cada ente pode gastar com pessoal. Tá? Isso é importante, que em prova de concurso é bom fixar. Tá? Então, para fins do disposto no artigo 69, que fala do direito financeiro, as despesas total, né, com pessoal em cada período de apuração, em cada ente da federação, não poderá exceder os percentuais da receita líquida corrente, né? Receita líquida é o líquido de recursos que entra a seguir. 50% a União, 60% do Estado e município 60%. Então, muitas vezes, né, não abre o concurso público lá que você está esperando. Por quê? Porque não tem limite financeiro para a realização da despesa. Então, não basta ter a necessidade do ente, né? É óbvio que a gente precisaria de mais policiais, né? É óbvio que a gente precisaria de mais médicos, é óbvio que a gente precisaria de mais servidores, mas eu não posso pegar todo o dinheiro público e converter em servidores, né? Apesar da necessidade, porque eu tenho que ter dinheiro público para fazer os outros investimentos necessários. Então, eu tenho que comprar, né, insumos, eu preciso investir em educação, eu preciso investir em saúde, transporte, tecnologia. Não dá para contratar só policiais ou só médicos. Existe um limite. Consegue visualizar isso? Então, por isso que às vezes a pessoa, né, aguarda um concurso, o ente precisa das pessoas, né, porque há um déficit, né, de pessoal naquele ente. Entretanto, esse concurso não sai. Muitas vezes, né, é uma decisão política, mas na maioria das vezes é uma decisão limitativa financeira, né? Não tem recursos para essa contratação. O ente já está dentro do seu limite, né, previsto na LRF. Tá? Então, esse limite global está previsto aqui no artigo 19, ou seja, 50% das receitas líquidas que você gasta com o pessoal. O resto vai ter que fazer, vai ser para os investimentos, para reformar, né, a rodovia, para poder investir em tecnologia. Né? Não dá para só contratar pessoas. Consegue, né, para visualizar isso? Né? Por isso que não tem mais concursos, né, em várias áreas, porque tem que esperar o pessoal se aposentar, né, baixar, haver limite. Baixar a folha de pagamento, consequentemente, para poder ter limite. Consegue visualizar isso? Aqui é muito importante. Né? Esse limite também é importante que caia em concurso. Ok? O 20 é um desmembramento desse limite, né? Ou seja, a União, tá, mas a União ela está, né, dividida em poderes, né? Como é que isso vai ficar? Então, existe um desmembramento desse limite, né? Um limite específico no artigo 20, também é importante para a gente, tá? Então, tá bom. Na União, eu posso gastar 50%, mas esse 50% é dividido de que forma? Então, olha aqui o artigo 20. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais na esfera federal, que é a União: 2,5% para o Tribunal, para o Legislativo, perdão, e para o Tribunal de Contas da União. Então, né, existe aquele 50% vai ser de que forma? 2,5% para Legislativo e Tribunal de Contas da União. Se a gente comentou isso, né, o Tribunal de Contas ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Né? O Tribunal de Contas ele foi criado para auxiliar o Legislativo a fiscalizar as contas do Executivo, não é um ente autônomo. Né? Tem essa discussão, a gente vai falar sobre isso mais à frente, quando a gente falar do Tribunal de Contas. 6% para o Judiciário, né? Então, Justiça do Trabalho, né? Por exemplo, Justiça Federal. Então, o limite de gasto de pessoal da Justiça Federal está aqui, né? Dentro desse 6% para a União, né? No orçamento da União. E o Executivo, 4,9%, né? Para o Executivo. Destacando-se de 3% de despesa pessoal, aí tem coisas, né, bem específicas aqui, não vamos avançar nesse nível. E 6,06, perdão, 6 décimos para o Ministério Público da União, MPF, né? Ótimo concurso, aí vale a pena você que está estudando. Na esfera estadual, 3% para o Legislativo, inclusive para o Tribunal de Contas do Estado, né? Verifique que eles têm uma parcela maior proporcionalmente do que a União, né? Lá é 2,5%. 6% para o
judiciário, né, aí igual, e 49% para o executivo, certo? Maior, né, comparado ao federal, e 2% para o Ministério Público do Estado. E municípios, 6% para o legislativo, incluindo o Tribunal de Contas se houver, também já comentamos isso em sala de aula, né? Só existem 2 tribunais de contas no Brasil, municipal, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso acontece porque a Constituição de 88 proibiu, né, a criação de novos tribunais de contas municipais e manteve os que até então já existiam. Já existia o Tribunal de Contas de São Paulo, já existia o Tribunal de Contas do Rio, eles permanecem. Então, a cidade do Rio de Janeiro tem um Tribunal de Contas próprio, que é o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e assim em São Paulo. Os demais, né, estados e as demais cidades não têm. E aí, né, quem toma conta, né, ou quem ajuda o legislativo a fiscalizar as contas desses entes? Os tribunais de contas estaduais. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele ajuda, né, a fiscalizar as contas de todos os demais municípios, né, estadual, exceto do Rio de Janeiro, porque tem um tribunal próprio. E o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro também fiscaliza ou ajuda a fiscalizar as contas do Estado do Rio de Janeiro, certo? Se você for para Minas, né, não, né, é um só, ok? Inclusive para a capital. Então, essa é uma regra importante que é em concurso também, certo? E 54% para o executivo, tá? Esses 2 artigos são importantes aí para você que vai fazer concurso, não deixe de observá-los, ok? A gente depois fala sobre as despesas constitucionalmente previstas, né? Também chamadas de despesas obrigatórias, né? Ou de despesas vinculadas, ou seja, existem 2 despesas que a Constituição determina, fixa, diz que o Estado necessariamente vai ter que gastar, inclusive determinando os percentuais. São as despesas com educação e saúde. Então, despesas obrigatórias ou vinculadas. Educação, artigo 202, não é isso? 202 ou 205? 205. Deixa eu abrir aqui para confirmar. 200 e... Alguém lembra? A gente falou no ano passado. O inciso que trata da educação começa no 205. E a saúde está no 198. Tá? O 212, perdão, vai falar sobre o percentual necessário ou de gasto para a educação. Também é importante, né? Tem que decorar, não tem jeito. A União aplicará anualmente nunca menos que 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% do mínimo das receitas resultantes dos impostos, né? Inclusive as transferências, certo? Então, União, 18, estados, Distrito Federal e município, 25% dos gastos tem que ser com educação. Problema, ou a discussão acontece, né? O que é educação? Né? Então, educação é só pagar salário? Educação é comprar os livros didáticos? Educação é construir escolas, né? Vamos para a área da saúde. O que é saúde, né? Existem essas discussões, né? O que é enquadrado como saúde? E às vezes há despesas que não seriam, né? Ou não deveriam ser incluídas como educação, não deveriam ser incluídas como saúde e acabam sendo. Isso é uma outra discussão, certo? E a saúde está no 198, como a gente comentou, certo? 198, vou achar aqui, também importantíssimo. Lembrando que eu contei para vocês que teve uma evolução, né? Por quê? Porque a 198 só trouxe, né, previamente ou expressamente previsto o percentual de gastos para a saúde. Foi uma inclusão posterior que foi incluída na Constituição Federal. A princípio, né, esse limite só existia, esse despesa obrigatória só existia para a educação. Depois o legislador
incluiu na Constituição os gastos com a saúde, certo? No primeiro momento, né, não tinha percentuais definidos, e esses percentuais foram definidos numa regra de transição, no ADCT, né, lembra do ADCT que a gente comentou? E no segundo momento, agora, recentemente, você teve uma emenda constitucional, né, para fazer essa inclusão da União, e tem uma lei complementar estabelecendo, né, esses percentuais para os estados e para os municípios. Tudo isso a gente já viu na aula passada, né, mas eu gosto de fixar bastante esses conceitos. Depois você dá mais uma olhadinha, inclusive, na aula passada. Tá? Então, o artigo 77 do ADCT definiu esses percentuais, inclusive para a União, e depois você tem aí, né, uma inclusão de uma emenda para colocar esse percentual de 15%, que até então não tinha, certo? Isso já foi falado. O que mais ficou faltando? Ficou faltando a gente falar da despesa, né, do procedimento para realização da despesa. Eu não lembro se eu te falei, né? Como é que é feito, né, uma despesa pública, né? A despesa pública são em 3 etapas, né? Então, os procedimentos para a realização de uma despesa pública. Na verdade, são as etapas para realizar uma despesa pública. Para que o ente público possa realizar uma despesa pública, né, ele tem que proceder com 3 atos, né? Esses atos, né, são chamados de empenho, liquidação e pagamento, tá? Então são 3 etapas, são 3 atos, né? Que é o empenho, a liquidação, não lembro se eu já falei, mas se eu já falei, eu falo de novo que é importante. O pagamento. Essas são as etapas, né, para a realização da despesa pública. É um processo administrativo, um ato administrativo que tem esses parâmetros definidos em lei. A Constituição Federal, né, estabelece, né, no artigo 37, inciso 6º, que deverá haver, né, obras, serviços, compras, né, deverá haver processo de licitação, ok? Então, lá no 37, inciso 21, perdão, abre aí, vamos abrir aqui para a gente ver. Diz que todo o processo de realização de compras, né, de seleção, é feito através da licitação. E tem dispensas, né, você já deve ter ouvido falar, mas a regra geral é a licitação. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer um dos poderes da União, Estado, Federal, municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, e também os seguintes, né? Então, esse aqui você já deve ter visto falar, que é o tal do LIMP. E o 21, coloquei para o seu artigo, vai trazer a necessidade, né, do processo licitatório. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, os serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, as cláusulas que estabeleçam as obrigações e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros de informações fiscais na forma da lei ou do convênio, né? Ou seja, regra geral, toda obra, né, serviço, entre outros, depende do processo de licitação. Mas a licitação é para quê? A licitação é para escolha, né, para contratação, né, de quem vai realizar aquele serviço público, né? Uma vez escolhido, uma vez realizado, uma vez contratado, eu preciso, né, proceder, não é isso? O procedimento de pagamento ou de realização de despesa. Esse procedimento está previsto nos artigos 58 a 70 da Lei 4.320, né? 4.320, Lei Geral sobre Direito Financeiro. E melhor preço, Tamires, é uma das hipóteses, né, ou dos tipos de licitação. A gente não vai estudar isso em direito financeiro, a gente vai estudar isso em direito administrativo. Se eu não me engano, é quarto período, ou quinto, não tenho certeza. Você vai estudar direito administrativo. E uma, né, das etapas, uma das emendas, um dos assuntos tratados no curso de direito administrativo
é sobre a licitação. Aí vai, né, vai estudar a Lei 6666, né, 8.666, perdão, que vai dizer, né, como é que eu faço uma licitação, quais os tipos de licitação, se a licitação é de melhor preço ou não, tem outros tipos, né? Se é de melhor produto, se é os dois, se tem dispensa de licitação ou não, né? As formas, os tipos de licitação, se é pregão, né? Ou se é consulta, né? Aí tem vários lá. Eu sou professor de direito administrativo, mas basicamente é isso, tá? Então, daqui a pouco você vai estudar os tipos de licitação e uma delas é a de melhor preço, ok? Segura essa dúvida aí para o próximo semestre. Ou vai estudando nas férias, aproveita aqueles livros que eu mandei, pega um de administrativo, nas férias já começa a ler, seria interessante, certo? Então, lá na Lei 4.320, a gente vai ver que o empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagar, né, de pagamento pendente ou não de condição. Ou seja, né, a primeira etapa do processo da realização de despesa é chamada de empenho. E segundo a lei, esse empenho ele vai criar para o Estado, né, a, vai criar para o Estado a obrigação de pagamento, certo? Uma vez que você emita uma nota de empenho, que é a formalização do ato de empenho, o Estado está se comprometendo em realizar aquela despesa, certo? Então, podemos dizer que ele vai reservar a quantia no orçamento para poder fazer aquela despesa. Então, a realização do empenho vai fazer com que o Estado reserve a quantia correspondente. Tá? Para que seja feito o empenho, eu preciso formalizar isso. E o documento que formaliza é a chamada nota de empenho. Tá bom? Nota de empenho. Uma vez realizada, né, a formalização, né, uma vez extraída a nota de empenho, deve-se, né, passar para a segunda etapa, que é a chamada liquidação. Certo? A liquidação está prevista no artigo 62, né? E a liquidação é verificar a regularidade, né, do procedimento para o pagamento do futuro. A liquidação consiste em verificar os direitos, né, do credor com base nos documentos comprobatórios. Então, vamos imaginar, se fosse um caso concreto, um contrato de fornecimento de alimentação por um presídio do governo do Estado. Então, cadê essa? Foi feito, né, o fornecimento? Cadê os comprovantes de entrega? Né? Cadê as notas de entrega? Cadê né, quem a recebeu? Aí depois você vai ver como é que faz isso lá em direito administrativo. Tem as assinaturas de servidores lá, normalmente, a regra geral, o servidor ele assina a nota de recebimento da mercadoria, né? Ó, recebi aqui tantas quentinhas ou tantos materiais. Isso está no processo de pagamento? Comprovante efetivo da entrega da mercadoria, ok? O pagamento dos impostos correspondentes estão lá, né? Imagina que foi uma prestação de serviço, né? Uma terceirização de mão de obra. Está lá o pagamento da FGTS dos funcionários, né? Está lá o pagamento, né, do salário dos funcionários. Em regra geral, isso deveria ser feito. Muitas vezes o procedimento, né, diz que é para ser comprovado depois. Isso aí dá problema. A empresa prestadora não paga, né, e aí você já sabe como é que acontece na prática. Tá? Então, a liquidação da despesa, né, é verificar se está regular a prestação de serviço ou a entrega dos produtos lá pela empresa contratada, certo? Então, você vai verificar se está tudo certinho lá, se foi, né? Aí cada caso é um caso. Eu te dei alguns exemplos, né? De comprovante de entrega de mercadoria, comprovante de serviços prestados, pagamento dos tributos, nota fiscal. Aí cada caso é um caso. E aí cada caso você tem documentos que vão ter que ter ou não. Além de estar previsto na Lei 8.666, o contrato, né, vai dizer, contrato celebrado entre a administração pública e aquele prestador de serviço ou fornecedor, quais são os documentos que vão ter que ser entregues para que comprove a entrega da mercadoria ou de serviço e para que seja pago. Né? Okay? E por fim, a gente tem, né, o pagamento em si ou a ordem de pagamento, que é, na verdade, né, transferir o dinheiro para a conta do fornecedor, né? Ou seja, né, é o PAGS. Né? Antigamente você tinha é, o, o, dentro da administração pública, né, as tesourarias, né?
Então, eram setores públicos que faziam esse pagamento até em espécie. Hoje em dia, tudo isso é feito por compensação bancária. Né? O pagamento é o ato da autoridade determinando que a despesa seja paga. Né? Juridicamente, é isso que a gente vai entender, é isso que diz a lei. Certo? E tem depois a liquidação em si, que é a transferência efetiva, vamos dizer, né? Do dinheiro. Então, para ser mais técnico, o pagamento é a determinação legal, né? Do ato do responsável, do chamado ordenador de despesas. Essa pessoa que vai ter poderes, né, para poder mandar pagar. Antigamente, como eu dizia, era a tesouraria, né, e hoje em dia você tem convênios aí bancários, né, que vão fazer esse procedimento eletrônico, tá? Que mais? Tem alguma coisa de despesa na lei de responsabilidade fiscal? Não sei se a gente já comentou, né? Artigo 15, já falamos. Deixa eu ver aqui, a gente falou. Isso aqui é interessante, ó. Artigo 15, despesa na lei de responsabilidade fiscal. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa, né, ou assumir obrigações que não atendam os artigos 16 ou 17. Sabe muito bem que hoje em dia, né, o gestor público, ele respeita, ele tem medo aí da lei de responsabilidade fiscal, porque ele pode ter penalidades, seja na devolução do dinheiro, ou seja ainda de não poder se reeleger. Então, despesa na lei de responsabilidade fiscal é importante. Olha o que diz aqui o artigo 15. Serão consideradas irregulares, não autorizadas e lesivas ao patrimônio a geração de despesas, né, ou assumir obrigações que não atendam o disposto no artigo 16 e 17. Olha o que diz o artigo 16 e 17. Vou colocar aí para você. Primeiro 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete no aumento será acompanhado de. Então, todo aumento de despesa depende de estudo de impacto orçamentário financeiro. Ou seja, né, esse concurso público novo, essas novas vagas, né, de servidores que a gente vai contratar, vão aumentar as despesas? Vai. Enquanto? Né, tem que comprovar isso. 2, né, declaração do ordenador de despesas e que o aumento tem adequação orçamentária, ou seja, vai aumentar, vai ter receita para isso, ou seja, vai caber esse aumento do orçamento, orçamentária e financeira, com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. A gente ainda não estudou os próximos assuntos, né? São a LOA, né, a LDO e o PPA. Aquele aumento, né, de despesa em razão da contratação de servidores ou do aumento dado aos servidores existentes está de acordo com a lei orçamentária anual, né, que são os gastos efetivamente feitos, está de acordo com as metas, né, que a gente vai ver, né, ou com as metas do próximo ano, está de acordo com as metas dos 4 anos seguintes, que é o plano plurianual. Então, em resumo, o orçamento ele é feito de 3 leis, em 3 leis. E cada lei vai ter uma função. Uma lei, que é a LOA, tem a função de prever os gastos, né, efetivamente. Você vai dizer, ó, tem X reais para educação, X reais para a saúde, X reais. Então, ele vai detalhar os gastos, né? Tem as contas dos gastos. A LDO vai trazer as metas para aquele ano. Ó, eu tenho que manter um déficit mínimo de tanto, né? Pode ser que preveja déficit, é o caso do Brasil. Ou vou manter um superávit. Eu preciso, né, PPA. Aí eu tenho metas de forma mais global e regionalizada. Então, o orçamento ele vai ser composto através dessas 3 leis que a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando houver o aumento, eu tenho que verificar se esse aumento de despesa está enquadrado nessas 3 leis. Tá? Não é fácil, né? Tem que ser uma pessoa técnica para poder cumprir aí tudo que prevê o artigo 16 da lei, certo? Parágrafo 1º. Para efeito dessa lei complementar, considera-se a adequação com a lei orçamentária anual a despesa objeto de atuação específica suficiente
ou que esteja abrangida dentro de crédito, né? Isso é muito técnico, nunca vi para isso no direito. Como eu falei para você, essa lei, a Lei 4.300, são leis contábeis e jurídicas, né? Então tem muita coisa que é contábil, tem muita coisa que é jurídica. Então a gente está destacando aqui para você que é jurídico, que cai concurso, principalmente OAB, certo? Artigo 17. Despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, se o aumento de despesa for para uma despesa obrigatória de caráter continuado, eu tenho que respeitar o artigo 17. O artigo 17 começa definindo o que é uma despesa de caráter obrigatória, né? Perdão, uma despesa obrigatória de caráter continuado. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo que fixe para o ente obrigação legal de execução de um período superior a 2 anos. Então, lembra daquela classificação lá da Lei 4.320, que era despesa corrente? A despesa corrente são as despesas de custeio, por exemplo, pagamento de servidores. Então, se esse pagamento, né, for superior a 2 anos, vai ser classificado também como uma despesa obrigatória de caráter continuado. A ideia, né? Essa despesa ela é eventual ou ela vai acontecer recorrentemente, né? Obrigatoriamente e recorrentemente, por isso classificado ou chamado de despesa obrigatória de caráter continuado, certo? Se for, né, eu vou ter que respeitar, além, né, de verificar, né, a estimativa de impacto, né, orçamentário nas 3 leis, né, como a gente viu, eu também tenho que seguir o artigo 17. Então, teoricamente, está tudo amarradinho aí, né, os gastos aí do ente público. Parágrafo primeiro. Os atos que criem, aumentem despesa que trata o CAPT, que a gente já viu, de caráter obrigatório de caráter continuado, deverão ser instruídas com a estimativa prevista no inciso 1, também já vimos, que demonstre a origem dos recursos para seu custeio. Né? Então, eu vou gastar tanto, está previsto, mas esse dinheiro vai sair da onde, né? Então teve até, às vezes tem veto, né, de leis que o presidente faz, com esse fundamento, né? O parlamentar ele não pode simplesmente, vou dar um aumento no servidor público ou vou criar um cargo. Se eu não, porque é uma despesa de caráter obrigatória, né, de caráter continuado, que vai fazer o quê? Que vai gerar um gasto que eu preciso comprovar de onde vem, né? De onde vai vir esse recurso. Tá aí, um fundamento legal. Tá? Para efeitos desse atendimento parágrafo primeiro, o ato será acompanhado de comprovação que a despesa seja criada ou aumentada, não afetará as metas de resultados fiscais previstas, né, nos anexos referidos no parágrafo 1º do artigo 4º, devendo os efeitos financeiros nos períodos seguintes ser acompanhados para o aumento permanente da redução ou pelo aumento permanente da receita ou pela redução da despesa. Ou seja, essa despesa obrigatória de caráter continuado, ela vai se enquadrar dentro das metas? E se não se enquadrar, né, vou ter um aumento de receita para compensar ou vou ter uma redução de outras despesas para compensar? Isso depois vou compartilhar com vocês, né, um orçamento ele tem várias regras de, né, estimativas, né, de impacto financeiro. Sendo assim, ainda acontece, né, dos entes quebrarem, dos entes não pagarem suas obrigações, dos entes se endividarem. Imagina antes que não tinha todas essas regras aqui para tentar controlar os gastos realizados pelos entes públicos. Essa lei é uma evolução criada pelo legislador para tentar frear os gastos públicos. Tá? Antes da lei de plano fiscal, você tinha um descontrole total dos gastos públicos. Diga. Quer fazer alguma pergunta, José? Quer fazer alguma pergunta, José? Não? Vamos lá, pessoal. O último assunto que a gente começa hoje, se não der tempo a gente termina, em relação à despesa, são os precatórios. Inclusive, é o seu trabalho, o terceiro trabalho. O que são precatórios? Eu já comentei na sala de aula, né, no início. Quem chegou agora, vou falar de novo. Precatórios são requisições realizadas pelo presidente do Tribunal de Justiça, né, de um determinado poder judiciário,
para que o chefe do Poder Executivo, que tem uma sentença condenatória contra ele, inclua no seu orçamento, né, o valor correspondente àquele recurso ou àquela condenação para que seja pago. Vamos pensar aqui comigo. O dinheiro, não tem problema não, José. Tranquilo. Depois eu estou tentando gravar aqui, se eu conseguir, eu vou disponibilizar lá e o pessoal também está gravando. A gente joga lá no grupo, tá bom? O dinheiro que está na conta do município, está na conta do Estado, é um dinheiro público, certo? É um dinheiro de todo mundo. E aí? Quem vai dizer como é que eu gasto esse dinheiro público, esse dinheiro de todo mundo? Você já sabe, é o orçamento. Então, a despesa pública ela vai ser gasta com base no orçamento, que a princípio é uma lei, né? Na verdade são várias leis, são 3 leis, que definem, né, o quanto e o como o Estado vai gastar o seu dinheiro. Durante a atividade pública, né, a atividade pública pode cometer erros, certo? Tem erros tristes, inclusive, né, de um erro no hospital que não prestou um atendimento e alguém morreu. Uma professora, né, de ginásio, né, que cuida de crianças, numa escola pública, que não tomou os devidos cuidados e a criança saiu lá no intervalo, do recreio, lembra do recreio? E foi atropelado e morreu. Né? Claro, são exemplos trágicos, mas são possíveis de acontecer. E aí os pais, né, vão entrar na justiça e requerer uma indenização do poder público e que provavelmente vão conseguir, né? Porque o Estado tem a obrigação, né, de cuidar daquela criança e não aconteceu. É claro que ele pode, eventualmente, no Estado, se assim entender que houve um erro da professora, entrar com uma ação de regresso contra essa professora, mas independente da ação de regresso ou não, existe um erro, existe uma sentença que reconhece o pagamento de uma quantia para essa família. Reconhece o pagamento de uma quantia para um servidor público que tinha direito a aumento e esse aumento não foi concedido. Então você vai ter uma sentença dando reconhecendo um direito a alguém para, né, pagar. Diferente do que acontece com o particular, não é isso? Se você ficar devendo para alguém e esse direito for reconhecido através de uma sentença, o que acontece? Você, em algum momento, você vai ser intimado para pagar, né? Aí vai depender do seu direito. Se o seu direito não for líquido, certo e exigível, ou seja, se você não tiver um documento que você já possa executar direto, como por exemplo um contrato com 2 testemunhas, um título de crédito, como por exemplo um cheque, você vai ter que entrar na justiça para ter o seu direito reconhecido. Esse processo de reconhecimento do direito, né, é chamada fase de conhecimento do direito. Ou seja, você vai mostrar para o juiz lá, através de provas, né, testemunhos, documentais, ou tipo de prova, dependendo do caso, que você teve um direito lesado e você quer que esse direito seja reconhecido. O juiz vai reconhecer esse direito através de uma sentença e depois, em determinado momento, ele vai exigir, ou você vai exigir que o réu cumpra esse direito, certo? Hoje é tudo um processo só. Então você conhece o direito e depois executa o direito. Na verdade, a gente fala que eu tenho 2 fases hoje, certo? Fase de conhecimento, fase de execução de um processo só. Nem sempre foi assim. Antigamente eu tinha 2 processos, que era o processo de conhecimento e o processo de execução. E eu tinha processos separados. Eu tinha que entrar com uma ação aqui, citar o réu para o conhecimento do meu direito, e eu tinha que entrar com a ação de execução e citar o réu para executar. E aí isso era muito ruim, porque demorava, né, o réu fugia da segunda fase, que é a citação ao ato pessoal, e hoje eu tenho o que a gente chama de sincretismo processual, o processo único, em que eu apenas intimo o réu, através do seu advogado, para cumprir aquela decisão, não é isso? Em 15 dias, sob pena de multa, né? Artigo 523 do novo CPC, certo? Essa é a regra geral. Nem sempre é assim, porque eu posso ter um documento que já me dá direito de executar, como por exemplo um cheque, que eu falei para você, um tipo executivo. Então eu não preciso intimar o réu, tá me devendo, não pagou. Não, eu já intimo ele para pagar. Uma ação de conhecimento, o réu é intimado para se defender, apresentar contestação. Depois o autor vai falar em réplica. Depois vai produzir as provas. Por fim, o juiz vai sentenciar. E ainda da sentença cabe recurso.
Imagina, demora anos uma ação de conhecimento. Se eu tiver um título executivo extrajudicial, por exemplo, um cheque, eu intimo, eu entro com a execução e não com uma ação de conhecimento. E eu intimo o réu para pagar. Tá? Seja numa ação de execução de um título executivo, como um cheque, ou seja, de um cumprimento de uma sentença que já tramitou em julgado que você está executando, o réu vai ser intimado para pagar, certo? O réu é intimado para pagar. Agora, se essa sentença ela é o reconhecimento de uma dívida estatal, né? Se essa sentença é o reconhecimento de uma dívida estatal, o réu vai ser intimado para pagar, né? Sob pena de penhora, né? Pode o administrador público, o prefeito, o governador, abrir a gaveta lá, né, do caixa da administração pública, né, ou emitir um cheque e falar assim, paga lá a sentença, né? Pode fazer isso? Não. Por quê? Porque esse pagamento tem que ter previsão orçamentária. Todo o dinheiro que vai ser arrecadado no ano pelo Estado, pelo município, pela União, já tem uma destinação que previamente estabelecida. Ou seja, já foi feito um orçamento dizendo que aquele dinheiro que vai entrar é para isso, para aquilo ou para aquilo outro. Né? Para a saúde, para a educação, né? Ou para qualquer outra coisa. Então, verifique. Né? Eu preciso criar um mecanismo, a lei criou, a Constituição criou, para fazer com que o ente público, né, o gestor público, cumpra a sentença. Certo? Porque ele não pode simplesmente penhorar aquele dinheiro. Por quê? Porque aquele dinheiro já está previamente estabelecido. O destino daquele dinheiro já está previamente estabelecido no orçamento aprovado, né, anteriormente. Então, o que vai ser feito? Né? Vai ser feito o sistema de precatórios. Então, como o dinheiro público não pode ser penhorado, o dinheiro público é impenhorável, não é isso? Por quê? Porque está já é de todos, está pré-definido, já está predestinado. O que vai ser feito? Né? Eu, credor, vou requerer, na verdade, quem vai fazer isso é o juiz, né? Vai determinar, a Constituição fala que o presidente do Tribunal de Justiça, né, vai expedir uma requisição, que é o que a gente chama de precatório, para quê? Para o chefe do executivo, para incluir no orçamento aqueles precatórios. Então imagine, o presidente do TJRJ, o que ele faz? Ele vai avisando lá, né, o governo do estado, ou do município, ou da União, conforme o caso, ó, saiu uma sentença aqui que você foi condenado em R$ 1.000. Saiu uma sentença que você foi condenado em R$ 10.000. Saiu uma sentença por R$ 100.000. Para quê? Porque ele vai juntar tudo isso, né? A gente vai ver um prazo, né, para você enviar esses requerimentos, ou os requerimentos enviados até determinado prazo vão ser pagos no orçamento seguinte. Então, se eu expedir o precatório esse ano, agora, por exemplo, em 27 de abril, na teoria, né, pelo menos que diz a Constituição, até o final do ano seguinte, esse precatório vai ser pago. Por quê? Porque ele vai ser incluído naquele orçamento para ser pago, no orçamento do ano que vem. Essa é a regra geral. A regra geral, o pagamento, né, realizado, né, das ordens judiciais é feito através do precatório, que é a expedição de uma requisição feita pelo presidente do Tribunal de Justiça para o chefe do executivo competente, né, que foi condenado, município, União, Estado, para que inclua no seu orçamento do ano seguinte, né, aí dependendo da data dessa requisição, a quantia correspondente ao pagamento daquele precatório, certo? Isso que é uma requisição. O precatório está previsto lá no artigo 100, né, em diante da Constituição Federal. Então, se você abrir aí sua Constituição Federal, por favor, vamos dar uma olhadinha lá no artigo 100. Conseguiu? Estou pegando aqui para você. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipais. Então, aqui, ó, uma regra, né, trocatória, aqui, né, requisição em razão dos pagamentos devidos pelas fazendas públicas federais, estaduais, distritais e municipais, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica, né, ou seja, quem chegar primeiro recebe primeiro, de apresentação de precatórios e a conta dos respectivos créditos, proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim.
Então, vamos pensar aqui no mais fácil primeiro, que é a definição de precatório. Então, precatório, pessoal, né, é a requisição feita, né, pelo presidente para fazer o pagamento, né, em razão de sentença condenatória de determinado ente público, certo? Então, determinado ente público foi condenado judicialmente e, consequentemente, tem que fazer o seu pagamento através de precatório. Essa é a regra geral, certo? Regra geral, os pagamentos são feitos através de precatório. Precatório é uma requisição feita pelo presidente do Tribunal de Justiça, né, vinculado àquela, né, em que houve a sentença condenatória, ao chefe do respectivo ente público, União, Estado, ou determinado município, ou Distrito Federal, para que ele, né, inclua no seu orçamento aquela quantia correspondente. Sempre que vai ter precatório, não. A lei diz, né, existe os pagamentos em quantias inferiores àquelas necessárias para a expedição do precatório, ou chamados RPVs, ou requisição de pequeno valor. Então, se a minha quantia for num limite, né, legal daquele ente, aí cada ente vai ter um limite, eu estou fora do sistema de precatórios. Então, o sistema de precatórios é um sistema criado para que os entes públicos possam honrar com as suas obrigações, né, advindas de sentenças judiciais. Só que a lei vai dizer, ó, para você, né, você só vai pagar precatório a partir de determinado valor. Então, cada ente vai ter uma lei própria para definir qual é o limite do seu RPV, ou o que você vai pagar por RPV, o que você vai pagar por precatório. Exemplo, na União, né, o RPV são para as quantias inferiores a 60 salários mínimos. Então, se você tiver uma quantia, né, para receber da União e essa quantia for inferior a 60 salários mínimos, você não vai se sujeitar ao sistema de precatórios. Então, não vai ser expedido um requerimento até o meio do ano, a gente vai ver a data, para que seja incluído no ano que vem do orçamento e você receber até o final do ano que vem. Não. Né? O RPV ele é pago em até 60 dias da sua expedição. O RPV ele é pago em até 60 dias da sua expedição. Então, você entrou com uma ação, né, no Juizado Especial Federal, porque você tinha lá, né, um benefício previdenciário que não foi reconhecido, por exemplo. O juiz reconheceu. O juiz, né, concordou com você e realmente você tem esse direito. E aí você vai fazer o cálculo de quanto, né, te devia. Por quê? Porque desde quando você teve o benefício, né, o aumento indeferido ou não reconhecido benefício, até você entrar com a ação, foi acumulando um montante. Acumulou um montante, se esse montante for menor que 60 salários mínimos, você vai receber por RTV. Em 60 dias, né, o Estado deposita na sua conta. Tá? Como é que ele vai fazer isso? Né? Obviamente, na lei orçamentária anual, né, vai ter uma parcela de recursos destinadas ao pagamento dos RPVs, certo? São valores menores. E para os valores maiores, né, vão estar previstos no orçamento porque foram expedidos precatórios. Deu para perceber a diferença? Cada ente vai ter né, um valor de RPV, né, um valor para expedir RPV ou precatório. Em regra geral, pode ser que um ente seja diferente, os estados trabalham com o limite de 40 salários mínimos. Estados DF. Mas aí tem que pegar cada estado e a lei própria de cada estado, porque pode ser que tenha um estado que tenha um valor diferente. Inclusive, no estado do Rio de Janeiro tinha uma discussão, não foi aprovada, para reduzir isso para 30. E o município, regra geral, vai depender de cada município, 30 salários mínimos, certo? Ou seja, se a minha sentença tiver uma condenação de 30 salários mínimos no município, eu recebo por RPV em até 60 dias.
Se não for, vai ser expedido o precatório, aí eu vou incluir para, né, no orçamento seguinte ou no outro, dependendo do momento em que foi expedido esse precatório. Tá? São aulas assim, né, início do precatório, semana que vem a gente continua falando sobre os precatórios. Eu pedi para você fazer um trabalho sobre precatórios, né, para ficar bem fixo esse conteúdo, que é importante, certo? Eu vou finalizar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Vou fazer chamada. Semana que vem a gente continua falando de precatórios.